Então, pessoal, a gente está no capítulo 7, né? É um capítulo um pouquinho mais longo, né? É um capítulo um pouquinho mais cheio de detalhes, né? Vamos dar prosseguimento, né? O que a gente viu até agora? A gente viu as camadas eletrônicas, né? Vimos que dentro das camadas eletrônicas tem subcamadas, os nossos subníveis, né? A gente viu distribuição eletrônica. Vamos trabalhar um pouquinho mais de distribuição eletrônica para a gente fechar essa semana esse capítulo, viu? Essa próxima aula também vai ser sobre esse capítulo, viu? Então vamos lá. Um pouquinho mais de distribuição eletrônica, porque agora a gente vai envolver íons também. Vamos começar fazendo de um átomo neutro, né? Como a gente já tinha feito, ó. O bromo aqui tem 35 elétrons. Então, 35 elétrons. Seguindo o diagrama de Linus Pauling, eu já tinha feito isso aqui com vocês na aula ao vivo. Quem viu a aula ao vivo, ó. Então, seguindo o diagrama, né, tem essa distribuição. Vou até acelerar um pouquinho porque a gente já tinha visto. Então, a distribuição dele vai até 4p5. Né? Então, isso é distribuição por subníveis. Né? Esse foi o trabalho de Linus Pauling, colocar nos subníveis a ordem crescente de energia, do mais próximo do núcleo até o mais afastado. O 4p5 é o mais energético. Né? Aí depois eu tenho aqui, ó, quem pertence a que camada? Ó? Ao nível K pertence só esse, ao nível L esses dois, nível M, nível N. Né? Então eu vou ter assim, ó, podemos colocar ali, ó, a gente pode fazer nesse formato ou nesse aqui. Ó. É mais comum fazer nesse formato aqui, ó, tá? Mas está seguindo o diagrama, está seguindo a ordem das setinhas, viu? Então a gente tem o seguinte, a camada de valência que vai interessar muito para a gente. Então o bromo tem na camada de valência 7 elétrons. Legal. Se eu tenho agora um íon, o que significa? Se é um íon negativo é porque ganhou elétrons. Então ele tem 18 elétrons. Vou fazer distribuição para 18 elétrons. É até mais simples porque tem menos. Então para 18 elétrons, né? O íon enxofre tem camada de valência 8 elétrons. Certo? Vamos voltar para um átomo neutro. Vamos pegar agora aqui o níquel. O níquel tem 28 elétrons, vamos distribuir 28 elétrons. Sempre seguindo aquele diagrama ali. Eu segui tal, estou seguindo aquela ordem ali das setinhas, viu? Então nessa ordem eu tenho isso aqui. K2, L8, M16, N2. Camada de valência, que é a última aqui, ó. Camada de valência, vocês estão vendo que está vindo aqui, ó. Camada de valência está com 2 elétrons, né? A camada de valência é a camada N. É a camada número 4. Esse que tem 4 aqui na frente é da camada N. Então o níquel é um elemento químico que tem na camada de valência 2 elétrons. Certo, vamos agora para um íon. Isso, camada de valência. Agora nós vamos para cátions. Para cátions, né, eu até escrevi aqui assim para vocês, mas eu vou explicar aqui com um exemplo. Tá? Tudo que está escrito aqui eu vou explicar com um exemplo. Eu estou pegando o próprio níquel. Agora o níquel está na forma de cátion. Se ele está na forma de cátion, ele perdeu elétrons. Então ele está com 25 elétrons. Vamos colocar ali 25 elétrons. Mas a gente vai fazer distribuição esquecendo que ele é cátion. Vamos fazer primeiro dele normal. Então vamos fazer para 25, para 28, quer dizer, fiz para 28, até 3D8, deu 28. Coloco por camadas, a camada K2, a camada L8, né, que está vindo aqui, ó, 2 com 6, 8, a camada M, que tem 16, e a camada N, que tem 2, né, 16 porque 2, 6 e 8, né, tudo que tem 3 à frente pertence à camada M, terceira camada. O que tem 4 à frente pertence à quarta camada, certo? Mas o que aconteceu? Ele perdeu 3 elétrons. Quando perde elétrons, ele começa a perder da última camada. Esse é o cuidado que a gente tem que ter. Ó. Por isso que eu tenho que fazer primeiro a distribuição dele normal. Então ele vai perder elétrons da última camada. Quando perde a última camada, vai perder aqui, ó, a camada N. Se ele perde a camada N, sai o 4s. Se cai 4s2, então já a distribuição dele já não vai ter o 4s2. Certo? Mas ele vai perder mais um. Como ele vai perder mais um, ele vai perder a camada M agora. Então na camada M eu vou ter 15 e ele vai ficar aqui com 3D7. Viu? Esse é o cuidado que eu tenho que ter. E se eu fizesse a distribuição direto para 25, eu ia deixar o 4S2 e iria para 3D5. Então seria uma distribuição errada, porque eu estaria tirando elétrons só do 3D. E o 3D é da camada M. A camada N eu estaria deixando aqui. Ó. Então por isso que eu tenho que primeiro fazer... Viram que eu segui, ó. Primeiro eu faço a distribuição dele, esquecendo que é cátion, né? Faço normalzinho e tal, e começo a tirar elétrons da última camada para ver qual subnível que cai. Né? Vamos ver um outro aqui. Tá, ali tá, aqui, ó, aqui está a distribuição dele. Aqui está a distribuição dele, né?
Ó, essa é a distribuição dele, átomo, né? Na forma de átomo, sem perder elétrons. Esse aqui é o níquel. Agora ele vai perder 3 elétrons, então ele vai perder aqui, ó. Perde isso aqui. Se ele perde a camada N, perde o 4s2. Mas não perdeu só 2 elétrons, perdeu 3. Então agora vai perder a camada M. E da camada M o último é o 3d. Então fica bem como está lá, ó. É a mesma coisa, viu, pessoal? A mesma coisa certinho, ó. 3d7. Então ele tem isso, ó. Cobalto 27. A mesma história. Eu vou para o cobalto, faço primeiro a distribuição para 27. Esqueça que ele é cátion, tá? Então, coloco ele também por camadas. Por camadas, se ele não fosse cátion, ele estaria assim. Mas o que está acontecendo? Está perdendo 4 elétrons. Se perde 4 elétrons, começa a perder da última camada. Perdeu 2, sai o 4s. Se sai o 4s, já perdeu 2, mas vai perder mais 2. Agora vai perder da camada M. E aí vai ficar aqui 3d5. Certo? 3d5. Então essa é a distribuição dele. Bom, pessoal, agora a gente vai partir para números quânticos, né? A gente já falou um pouquinho, bem pouquinho de números quânticos, mas são 4 números quânticos. Para que eles servem? Eles servem para identificar o elétron. É mais ou menos como se desse o endereço do elétron. O elétron está na eletrosfera, certo? Mas ele está em qual camada, em qual subcamada, em qual orbital que a gente vai falar, e em qual sentido que ele está girando, se ele está girando no sentido horário ou anti-horário. Então são 4 números quânticos. Nós vamos passar por cada um deles, não vai dar para a gente falar tudo nessa aula. Olha só, o primeiro número quântico é chamado número quântico principal, simbolizado pelo N minúsculo. E o número quântico principal, o que ele vai dizer? Ele vai indicar o nível de energia do que o elétron está. Então, se o elétron está no nível K, o número quântico principal vai ser 1. Simplesinho, né? Se o elétron está no nível 2, né, está no nível L, se está no nível L, ele vai ter número quântico principal 2. E aí segue até a camada Q, que são que são as 7 camadas eletrônicas. Então vai de 1 a 7, número quântico principal, bem simples. O número quântico secundário, aí ele já vai trabalhar com subnível. Os subníveis são S, P, D e F. São só 4 subníveis, S, P, D, F. E o número quântico secundário é simbolizado pela letra L e vai associar esses valores. O número quântico para o subnível S é 0, para o P é 1, para o D é 2 e para o F é 3. Nunca vai ser diferente disso. Se eu estiver falando do subnível D, não importa qual subnível D, se é o subnível 3D, se é 4D, se é 5D, se é o subnível D, ele vai ter número quântico secundário, ou seja, o L dele vai ser 0. Tá? O número quântico ele vai ter sentido, né, vai ficar mais legal para vocês depois que a gente estudar os 4, depois que a gente for para exercício. Tá? Por enquanto fica meio que solto mesmo. Esses números não são números quaisquer, viu? São números que vêm de cálculos da mecânica quântica, viu? A gente trabalha com eles prontos aqui. Por exemplo, vamos supor, pessoal, que um elemento químico terminou em 3p4. Tem toda uma distribuição antes, aqui um S, tal, mas vamos supor que ele terminou em 3p4. O que é o 3 da frente? O 3 da frente vai indicar para a gente que é do nível, ó, o N igual a 3 é do nível terceiro, ou seja, da camada K. Ó, quer dizer, da camada M. Então, esse subnível pertence à camada M, porque tem um 3 na frente. Agora, o que ele é aqui? Ó, P. Se ele é P, é porque se ele é P, ele vai ter um número quântico secundário 1. Sempre que é o P é 1. Número quântico secundário. E o que é esse 4 aqui de cima? Isso mesmo, o 4 de cima é o número de elétrons que ele está carregando. Certo? Ó, outro exemplo, eu tenho aqui, ó, 4d7. O que é o 4 da frente mesmo? Olha só, o número da frente indica o nível de energia. Então ele é do nível 4, ou seja, do nível N. Esse subnível com certeza pertence lá à quarta camada eletrônica, a camada N. E é o D. Se é o D, ele vai ter número quântico secundário 2. E ele está no caso, ele está carregando 7 elétrons ali. Certo? Ó, se eu tenho 4s1, o 4 está dizendo que ele pertence à camada N, a quarta camada N. Viu?
Então pertence a essa camada N. Agora o S. Se é o S, o número quântico secundário é zero. Olha aqui, ó, o S tem esse número quântico secundário zero. E ele está carregando aqui apenas um elétron. Legal. Agora, vamos dar uma olhada no número quântico magnético, pessoal. Olha o que vai acontecer com o número quântico magnético. Que a gente pode simbolizar por M ou ML. O que ele vai determinar? Ele vai determinar o número de orbitais. O que é número de orbitais? Orbitais é regiões de maior probabilidade de encontrar o elétron em torno do núcleo. Tá? Então, existem algumas regiões que têm mais probabilidade do que outra. Isso é o número quântico magnético que ele vai indicar, certo? Então eu tenho assim, por exemplo, os subníveis são esses quatro, S, P, D e F. Então para a gente, para o número quântico magnético, a gente deve sempre trabalhar junto com os subníveis. O número quântico secundário, lembra do L lá que a gente viu agora? O L é o número quântico secundário, é 0, 1, 2, 3. Olha só, se o S tem número quântico secundário 0. O número quântico, o número quântico magnético, ele vai ter valores que vai variar de menos L até mais L. Ou seja, se o S é 0, só vou ter o 0 mesmo. Para o P, o número quântico secundário, se vocês lembram, é 1. Então vai de menos 1, 0 e mais 1. Eu obtive 3 valores. O D tem valor do número quântico secundário 2, ou seja, vai de menos 2 a mais 2. O F tem valor 3, ou seja, vai de menos 3 a mais 3. Então o que eu tenho aqui? Ó? No S eu vou ter apenas eu só tive um valor, só o valor 0, ou seja, eu só tive um orbital. E esse orbital a gente vai representar por um quadradinho, uma caixinha, com o valor 0. No P eu obtive 3 orbitais. Como eu obtive 3 orbitais, eu vou colocar aqui 3 caixinhas, 3 orbitais, colados, porque tudo do P. Aí eu vou ter a caixinha 0, a menos 1 e a mais 1, como está aqui nessa ordem. O D tem valor como tem valor do L 2, então foi de menos 2 a mais 2, eu tive 5 orbitais, está aqui, número 5 orbitais. E o F, que eu vou ter valor de número quântico secundário 3, então foi de menos 3 até mais 3, ou seja, eu obtive 7 valores. Bom, pessoal, vamos só relembrar uma coisinha aqui. O S, vocês lembram que o S comporta quantos elétrons? Vocês lembram? 2, isso mesmo, então aqui vai poder ter 2 elétrons. Ou seja, cada orbital comporta no máximo 2 elétrons. Olha só como fecha certinho. O P pode ter quantos elétrons? 6, se vocês lembram, 6. Então, vai ter 2, 2 e 2. Aqui fecha os 6. O D pode ter 10. Se pode ter 10, então vai ter 2, 2, 2, 2 e 2. Então vai ter 10. Ou seja, cada orbital vai comportar no máximo 2 elétrons, certo? Então aqui dentro a gente vai começar a colocar elétrons e a gente vai começar a preencher os orbitais. A gente representa os orbitais por quadradinhos, viu? É um modo didático. Depois nós vamos ver qual é o formato real dos orbitais. Não é quadradinho não, viu? É só para facilitar na nossa escrita, tá ok? Vamos lá, pessoal. Então, firmando aqui, S, P, D, F são subníveis. Associado aos subníveis estão os números quânticos secundários, 0, 1, 2, 3. Como o F é 3, eu fiz variar de menos 3 até mais 3. Eu obtive 7 valores. Então eu coloco aqui 7 orbitais. Cada um com seu valor, certinho, tá vendo? O do centro 0, para a esquerda menos, para a direita mais. O D, como tem valor do número, subnível D, tem valor secundário 2. Se tem 2, ele vai de menos 2 a mais 2. Então eu obtive 5 valores. Então os 5 aqui, ou seja, 5 orbitais, 5 caixinhas. O P é 1, então de menos 1 a mais 1, 3 orbitais. O S é 0, então é só um valor mesmo, só um orbital. Só um orbital que tem, certo? Bom, pessoal, então, por enquanto eu queria que vocês dessem uma firmada nesses 3 números quânticos. Na nossa aula de sexta-feira, que vai ser ao vivo, aí nós vamos trabalhar mais esses números quânticos. Eu vou resolver exercícios para vocês, vou até sugerir uma lista de exercícios para vocês, certo? Para a gente ficar bem nisso aí. É um capítulo que só peço para vocês um pouquinho mais de atenção, é um capítulo um pouquinho mais delicado, tá? Mas a gente aprende bem, tá ok? Valeu, galera, fiquem bem e até a próxima aula.